paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Romanos capítulo 7. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servirmos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Paulo está dizendo o que aqui? Coisas novas em relação a quem? A Cristo. Cristo morreu, algumas coisas foram abolidas. O sacrifício não precisa mais do sacrifício de animal, pois aquele sacrifício era o quê? Ele simplesmente encobriu o pecado. Todos aqueles que seguiram as leis corretamente, estes estão de acordo. Ponto final. Mas agora, todos aqueles que seguem os mandamentos de Cristo, no caso, vamos abandonar esses sacrifícios de animais, vamos abandonar a circuncisão, vamos abandonar um monte de coisa que não é mais relativo. Existem coisas que Jesus não veio abolir, ele veio cumprir. No caso do dízimo, eu não vejo o dízimo no Novo Testamento. Sim, está no Novo Testamento. Procure, você vai encontrar alguns textos falando no Novo Testamento sobre o dízimo. Jesus mesmo fala, a oferta da viúva pobre. Ela deu tudo o que tinha naquele momento. Ela não se preocupou, não, isso aqui é o que eu tenho, eu vou dar para a casa de Deus. Ela se preocupou com a casa de Deus. Então Deus também está preocupado com ela. Agora não, ela já morreu, ela está dormindo, esperando, assim como Paulo, o grande dia em que Jesus nos chamará pelo nome para fazermos morada eterna com ele. E Deus também se preocupa com aqueles que têm o quê? Se preocupado com a casa dele. Nesse caso, Paulo está falando da mulher. Mas o que ele fala da mulher não é só da mulher, cabe ao homem também. Ora, você está casado, muito bem casado? Então continue, seja marido de uma só mulher. Porém, se a sua mulher falecer, você estará livre para contrair novas núpcias. Tanto vale para um quanto vale para o outro. Paulo, ele enfatiza a mulher, mas esta lei, esse mandamento aqui, estas palavras, também valem para o homem. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado.
porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, o querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus ombros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Paulo está dizendo que sem lei não há pecado, mas o pecado existe por causa da lei. Não faça isso, não faça aquilo. Se você faz isso ou aquilo, você está indo contra a lei. E ele mesmo reconhece: eu sou humano, eu sou falho, eu quero fazer o bem, mas o bem que eu quero eu não faço. E sim o mal que eu não quero, esse faço. Isso é com todos nós. Paulo está reconhecendo a fragilidade dele. Quem me livrará do corpo desta morte? Quando a pessoa cometia um assassinato, por exemplo, ela tinha que carregar o morto por um bom tempo. Então, esse morto é o corpo da morte. Olha aqui, quem me livrará dele? Eu tenho que carregar esse morto por um bom tempo para todos verem o que eu fiz e para eu pagar pelo meu erro. Então, quem me livrará do corpo desta morte? O que eu estou fazendo? O que eu fiz? A lei me condena, a lei me julga. Sem lei, eu sou inocente. Capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, nós estamos num corpo corruptível, mas nós temos a mente aonde? Em Cristo. Eu não vou fazer isso porque Jesus já determinou não fazer. Eu vou fazer aquilo porque Jesus já determinou fazer. Eu tenho uma nova vida com Cristo, uma nova vida em Cristo. Agora o meu pensamento está em Jesus. Eu tenho a minha liberdade. Eu posso ir, eu posso vir, eu posso trabalhar, eu posso estudar, mas eu tenho que saber me comportar, eu tenho que saber falar, eu tenho que ter educação, eu tenho que ter respeito
para que a luz de Jesus que está em mim seja refletida na vida daqueles que não estão com Jesus. Porque quem não está com Jesus, tanto faz como tanto fez. Você fala de coisas boas, a pessoa não quer coisas boas, a pessoa quer coisas que estão no mundo. Morreu e levou alguma coisa? Não. Então, para que fazer a maldade? Eu não tenho condições disso, eu não tenho condições daquilo. Se você pedir para Deus condições, Deus dará. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Temos as nossas necessidades, é uma luta. Quando você recebe Jesus como Salvador, o Espírito quer a tua alma para Ele, mas o teu corpo quer a tua alma para Ele também. Então um puxa de um lado e o outro puxa do outro, porque o corpo quer se divertir, o corpo quer se alegrar, o corpo quer fazer um monte de coisa que não deve, mas quem paga? A alma. Os erros do corpo, quem paga é a alma. Por isso o Espírito agora, ele quer a alma para ele, porque o Espírito caminha do lado bom, caminha do lado correto. É essa nossa luta depois que recebemos Jesus como Salvador. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. 2000 anos, 2022 anos se passaram. Jesus, estou voltando. E até hoje ele não volta. Se Jesus voltasse hoje, o que aconteceria? Quantas pessoas seriam deixadas para trás? Quantas pessoas ficariam aí sofrendo? Jesus não quer isso. No Apocalipse, muita gente ficará para trás. Mas Deus, ele é paciente. Deus, ele é longânimo. Então ele espera, ele dá oportunidade, muitas oportunidades. Olha, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. Quem honra pai hoje? Quem honra mãe? Poucos, pouquíssimos. Você vai num presídio, entra numa cela só, faz uma comparação de quantos jovens estão ali. Ah, eu fui um dia evangélico. E você? Ah, meu pai é pastor, minha mãe é missionária. E você? Ah, eu fui presbítero. E você? Eu fui pastor. Você acha certo? A maioria das pessoas que estão num presídio, num cárcere, são pessoas que um dia estavam fazendo a vontade de Deus, estavam aprendendo a vontade de Deus. E porque olham para a vida
Não, eu preciso disso, eu quero aquilo, aquilo me faz falta, eu tenho necessidade daquilo, mais do que a necessidade espiritual que é estar perto de Deus. Aí se afasta. Quando se afasta, encontra o quê? A morte. É justamente isso que Paulo está dizendo aqui. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Aí nós vamos cair na predestinação. Quando Deus nos cria, somos predestinados a quê? A morar com Ele no céu. Só que num determinado momento, nós tiramos os olhos do céu e vamos para um outro lado oposto, lado contrário. E esse lado contrário é a morte. Morte física, morte espiritual, a segunda morte. É quando Deus fala: vocês não estão de acordo, vocês não fizeram o que eu pedi, portanto vocês não têm direito de estarem aqui comigo. Para ficar bem claro, você vai no aeroporto e pega um avião para a Austrália. Qual o seu destino? Austrália. Mas no meio do caminho tem uns terroristas ali que eles fazem com que o avião pouse na África, em algum ponto da África. Aí você olha para a África, você gosta, você acaba ficando. Você ficou porque você quis. Você pegou um avião que já estava predestinado para ir para onde? Para a Austrália. Mas os terroristas fizeram com que ele pousasse na África. E você desceu na África. É uma escolha sua. Deus te dá essa escolha. Então nós somos predestinados pela vontade de Deus a fazermos morada eterna com Ele. Deus, ele não se agrada na morte do ímpio. Nós vimos isso lá atrás. Deus, ele quer que ele nos criou para que andássemos de acordo com a vontade dele. São as leis, são os mandamentos que ele deixou. Jesus Cristo veio ensinar coisas da vida eterna, coisas do paraíso celeste, para que as pessoas tivessem conhecimento, entendimento, fazer o que é certo para morar com ele. Então, você está predestinado a morar com Deus. Só que você vai se você quiser. Deus te dá o quê? O livre arbítrio. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Quando você está em Cristo, quando você conhece a verdade, quando você quer seguir a verdade, dificuldades vêm. Paulo está dizendo: o que fará
nos separar de Cristo? Será nudez? Será fome? Não. Eu estou com Cristo. Deus está me vendo. Eu estou em dificuldade. Eu estou orando. Eu estou clamando. Eu estou pedindo. No momento de Deus, eu serei recompensado. Mesmo que não seja aqui, será na glória eterna.